Quando a gente fala em infertilidade, a gente se procura associar a uma doença que cause isso, a uma endometriose, ovário policístico, poucos espermatozoides. O que pouca gente sabe é que o grande start do tema é o tempo em que você tenta engravidar até conseguir ou não conseguir a gestação. Acontece que as pessoas, por não saber disso, às vezes tentam durante muito tempo e usando todo tipo de ferramenta miraculosa para conseguir essa gestação. E hoje nós já sabemos que tempo está extremamente envolvido com a sua possibilidade de sucesso. E é por isso que a gente vai conversar com a Paula e o Luiz, que ficaram nessa tentativa por 5 anos antes de procurar a ajuda especializada da Ju Barreira, que é quem vai ajudar a gente a passear aí pelo caso de vocês. Então, gente, muito obrigado. E a gente tá muito ansioso em saber agora os detalhes da ótica de vocês por tudo que vocês viveram. Então, vamos lá. Vamos começar por esse tempo aí. 5 anos tentando engravidar. 5 anos tentando acertar o alvo e nada. E como você falou, procurando de tudo, todas as receitas, né? Desde a clássica levante as pernas, né? Que é a primeira coisa que a gente faz, né? Que também é o primeiro conselho que dão, né? Quando fala que tá tentando. Não, levanta as pernas, que comigo, com minha cunhada, com não sei quem, foi assim. E aí a gente seguiu nesses 5 anos fazendo de tudo um pouco, até que chegou um momento que a gente falou assim, não, a gente precisa de ajuda profissional, especializada, para poder chegar ao objetivo. Nesses 5 anos, era aquele acompanhamento mês a mês, ou vocês davam aquela desencanada, só não tô me protegendo, e quando tiver que ser, vai ser? Era meio cíclico, né? Por muitas vezes a gente pensou assim, não é o tempo, não é agora, não chegou a hora. O grande problema também é a pressão da sociedade, da família. Aí às vezes você quer desistir, não é, acho que não é pra ser, né? Não era pra ser assim. Vai ser no Então tempo de Deus. Isso, exatamente. Vai acontecer, porque fulano ficou tantos anos e aí depois conseguiu sem precisar fazer nada. E aí a gente fica nessa montanha-russa, né? Uma hora tenta, desiste, tenta, desiste. Mas você passava com algum ginecologista na época? Tinha pelo menos um acompanhamento ali à média distância ou não? Foi... Não, eu cheguei a procurar ginecologista, né? Informei do desejo da gravidez. A única coisa que me foi passada, não, você precisa emagrecer. E é isso, você tá nova. Na época eu tinha 32, 33 anos, quando a gente começou a tentar. Não, você tá nova ainda, a idade tá boa, só emagrece. E é isso. Passou o ultrassom, o transvaginal e o Papa Nicolau. Aí, os exames estão bons, ok. Vai tentando. Vai tentando, é Conta assim quando mesmo. Der. Legal. E quando foi a virada? Quando vocês falaram, olha, talvez a gente precise, talvez aqui depois de 5 anos, a gente precisa de uma ajuda um pouco mais especializada. Como que foi esse momento? Como vocês procuraram? Começou aquela busca de internet ou não? Em busca de internet. Vai Google, com certeza. Grupos, Facebook, Instagram, comecei a procurar. Aí vinha aqueles grupos, né, pessoal mais natural, que... Uma questão lá da vaporização uterina, que usava ervas, o chá de buxi amarelo, garrafadas. Aí chegou uma hora que eu falei não. Você foi tentando, foi selecionando ali as melhores mandingas. Fui fazendo de tudo. Chegou um momento que a gente tava tirando pra todo Pra mim, pra ele. Confia nisso daí também? Sim. Tem remédio aqui, toma aqui. Toma, maca peruana, toma, não sei o quê, toma ele, tomava eu, tomava os dois juntos. Aí chegou uma hora que eu falei, não vai rolar, alguma coisa tá acontecendo, não é possível. Aí pesquisando, eu falei pra ele, não, acho que a gente vai ter que procurar uma clínica de reprodução humana, não vai ter jeito. E uma amiga minha tinha feito FIV, né, e aí eu comecei a conversar com ela, foi o meu caso, aí contou a história dela, falei, então acho que vou ter que ir por esse caminho. Aí comecei a seguir no Instagram, a Mater, e falei pra ele, vamos. Fizemos uma terapia de casal antes, né? Porque... Porque no começo ele foi não um pouco mais difícil, não queria né? muito aceitar. A gente sentou, conversou lá. A gente tem um problema e o caminho que pode ter a possibilidade de dar certo é fertilização. Ela, não vai dar. Não vai dar, não tem como. Mas por quê? A gente não tem condições financeiras nesse momento, então vamos esperar mais um pouco. Mas assim como você falou no início,
tempo, né? É. Então, aí, depois que a gente passou por terapia, tal, conversamos bastante. Aí eu comecei a entender um pouco melhor. É, que ele tava um pouco Sim, resistente sim, ainda, achando que muito. o milagre ia acontecer assim. É. Falei, filho, não vai acontecer, Mas tá a ficando... resistência era ali, porque você sabia que é uma paulada financeira ou tinha uma questão também de não precisamos disso? Olha, na verdade, 2 fatores. Primeiro, a questão financeira, né? Que acaba interferindo bastante. Segundo, o que adianta eu gastar tudo isso e não dar certo? Isso foi o que pegou muito. Ah, sim. Eu fiquei batendo nessa tecla por muitas vezes, mas aí depois a gente conseguiu chegar num senso comum, não, realmente, é esse o caminho, vamos fazer, mesmo se não der certo, pelo menos a gente tentou. A gente não vai ficar com esse e se na cabeça. Ah, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? É muito difícil lidar com isso no consultório, né, Ju? Porque não dá pra garantir. Você consegue oferecer todas as melhores condições, o melhor lugar, o melhor laboratório, o melhor protocolo. Você não consegue carimbar ali. Porque se fosse comprar um bebê, pô, a gente divide em 120 vezes, tá pago, é que nem casa. É, que nem vai carro. chegar, uma hora vai chegar, né? Ah, você tá lá dando tudo que tem, apertando, mas tá com você, já tá na sua mão. Fertilização não é assim, né? E é muito difícil fazer um casal caminhar, e precisa caminhar positivamente com essa incerteza, né? Eu lembro que quando eu atendi eles, eu acho que talvez por tudo que eles tivessem passado, acho que eles já estavam bem tranquilos para a fertilização. Quando eles chegaram, eles já estavam sabendo que a gente ia chegar nesse caminho, né? Mas não é que todo mundo chega já. E eu até tava vendo você falando de que a gente não consegue prometer sucesso. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu revisei até o prontuário antes de vir para cá e eu até escrevi lá. Discuto sobre chances de sucesso do caso, cerca de 40%. Vocês lembram Lembro disso? bem disso, doutor. Então, assim, porque apesar de jovem, ela tinha uma reserva ovariana menor, e eu acho muito importante a gente, enquanto médico, pontuar isso pro casal. E quando você coloca uma chance de sucesso, não é pra pessoa desistir nem assustar, é pra ela saber onde ela tá pisando. E dali pra frente ela ter força pra seguir, porque o caminho é aquele. Principalmente no caso deles, né, que a gente chama questão tubária. A FIV é pra muitas outras situações, mas a FIV pra questões tubárias é primordial. Então, né, então a gente pôs as cartas na mesa, digamos assim, acho que a Lígia tava falando de cartas na mesa. A gente pôs as cartas na mesa e falou, vamos, é isso, né? O caminho é esse e fomos. Ah, legal. E vocês chegaram no consultório, aí no consultório de uma especialista, testes, né, diagnóstico. Aí eu já vim com uma sacolinha de exames. Uhum. Falei, ó, doutora, tenho isso, ó. E várias perguntas já, né, da internet, de grupos, né, que aí primeiro entrei no grupo de tentantes, depois tentantes que fazem FIV, então já vim com um monte de coisa, já querendo já o kit completo, né. Eu lembro que a doutora falou assim, ó, cada caso é um caso, o seu caso a gente vai trabalhar assim, por conta disso, aquilo. Aí eu só pensava, não, mas na outra fez assim, deu certo, não sei o quê. Porque a gente já chega achando que vai dar certo. A questão da tuba uterina já tinha essa informação? Quando Ela chegou? tinha o exame. Ela tinha o exame. Eu tinha passado por uma médica, que foi a única que pediu a esterossalpingografia, porque até então era o transvaginal e o Papa Nicolau. Então, a única que pediu a esterossalpingografia foi ela que falou, ó, realmente é FIV. Eu ainda perguntei, mas não tem como, sei lá, desobstruir? Ela, não, nesse caso não vale muito a pena, tal. E aí já fui com esse diagnóstico. Ô, Paula, desculpa te interromper. Você falou uma frase que eu observo muito. Você falou, foi a única que pediu esterossalpingografia. Realmente, a gente pega muito no consultório pacientes que demoram muito pra fazer uma esterossalpingografia. A pessoa, né, já tá tentando... Não é assim, tô tentando há 6 meses. Não, às vezes a pessoa já tá 2, 3 anos e ninguém nunca pediu uma esterossalpingografia. Então, isso é uma coisa que ainda me choca um pouco. Porque muitas vezes o problema tá ali, é visual ali, até essa pessoa tem a radiografia, e demora-se pra pedir, né? E às vezes a paciente já tá passando em médicos falando que ela tá tentando. Não é assim que a paciente nunca comentou que ela queria engravidar. Então, isso é uma coisa que ainda me choca um pouco. A demora que se tem para pedir esse exame, que é básico, não é uma coisa assim. Tudo bem que talvez não seja toda a cidade que faça quando a cidade é muito pequenininha, mas geralmente tem as cidades próximas que vão fazer maiores, né? E você estava em São Paulo, você não estava em nenhuma cidade pequena. Exatamente. Né? Então, isso ainda me assusta um pouco, a demora que se tem para pedir esse exame. Eu comentei isso no episódio anterior, né? O abismo que existe entre o ginecologista clássico de consultório e o fertileuta, né? São mundos completamente diferentes. Mas você sabe que esterossalpingografia é pesquisa básica de qualquer ginecologista que identifica uma situação de infertilidade, sim. Você chegar num médico para fazer uma FIV, ok, não é todo mundo que vai conduzir uma FIV, mas você ter a pesquisa básica de infertilidade, né, que é você ter um espermograma, a gente até hoje chega às vezes no consultório casal que não tem espermograma, você fala, como é que chegou aqui sem um espermograma? Ju, chega no casal, pacientes de 40 anos fazendo coito programado.
Tem um abismo, porque eles também, assim como toda uma sociedade, falam a mesma coisa. Ansiedade. Vocês estão muito ansiosos, A vocês gente precisam mais relaxar. ouviu durante todo o processo. Vocês precisam relaxar. Então, tipo, a gente A escuta pessoa te isso. joga uma carga tipo, gigantesca e fala pra você relaxar. Exatamente. Não, vocês Certo. precisam relaxar, vão viajar. Filho pra quê? Dá trabalho, dá gasto. E assim, tipo, ninguém valida o que a gente tá falando. Olha, tem alguma coisa de errado. E até quando a gente comentou em algumas vezes no nosso ciclo de amizades, nós vamos começar a fazer o processo de fertilização. Pra quê? Imagina, não precisa fazer não. Isso é coisa de vocês, é coisa da cabeça. É porque vocês estão ansiosos, é porque vocês vão lá fazer isso, mas não precisa. Mas precisa, a gente tem que enxergar que tem um problema ali e procurar um caminho pra encontrar uma solução pra ele, né? E 1 em cada 6 casais tem esse problema, tem essa dificuldade. Olha, eu não fazia ideia até a hora que eu entrei na clínica. Nossa, eu não fazia ideia. Achava que eram pouquíssimas pessoas que Só você, né? tinham esse Só eu problema. Você e a Fátima Bernardes. Até comentei com a doutora lá fora que quando a gente tava começando o processo, eu comecei a pesquisar, tipo, no Instagram, Facebook, essas coisas, alguns grupos pra procurar ajuda também, né? Aham. Na maioria dos grupos, não aceitamos homens. Não aceitamos homens. Então esse é um grande problema. Porque o pai, ele quer participar, ele quer cumprir com o papel dele. Quer ser presente. Mas quando ele precisa de algum tipo de ajuda, Não tem. ele não consegue. Existe muita ajuda para as mulheres, graças a Deus até, né? Tem muita gente ajudando, mas e o homem? Como que fica nesse caso? A gente fica meio vendido, né? Sim. A gente fica bem perdido. Sim, o homem ele associa muito, principalmente quando ele tem algum fator ali que tá contribuindo pra infertilidade, ou ele é toda a causa da infertilidade, com a virilidade, que são Sim. mundos, né, E até a gente diferentes. fazer os exames e tal, na minha cabeça. O problema sou eu. O problema sou eu, acho que sou eu devo ter alguma coisa. A gente fica com isso, né? Aí depois de fazer alguns exames, não, agora a gente sabe qual é a raiz do problema, vamos lá procurar solução pra isso, mas é difícil. Nossa. Mexe muito com o nosso psicológico. Nossa, demais, demais. Você comentou que ela também tinha uma reserva baixa, e isso já no consultório também chegou com a informação. Não, a gente Eu não descobriu lembro. no consultório. Eu acho, agora eu não me recordo se ela já veio com o antimileriano ou se eu pedi. Você pediu. Mas assim, eu fiz um ultrassom no dia, né? Foi. Então eu lembro, eu de uma forma geral tenho esse hábito, então, até pra saber como que eu vou conduzir a consulta. Então, você saber se a paciente tá num cenário mais confortável ou não, até pra eles entenderem a urgência do tratamento também, porque é muito comum a gente receber pacientes que ainda estão pensando, mas eu preciso fazer agora, eu posso esperar. Então, no caso deles, eu lembro que ela já veio com a esterossalpingografia alterada, a gente já identificou uma reserva ovariana mais baixa, já tinha um tempo de tentativa grande, então eu falei, claro que tudo depende de uma organização, mas quanto antes a gente conseguir, melhor, né? Os resultados vão ser melhores quanto antes a gente iniciar. Então, ela tinha, depois quando eu vi o resultado agora, antes de vir, o antimileriano 0,74. Então, era um antimileriano mais baixinho, realmente pra idade. Ela tava com 34 na época. Então, já era um momento pra gente já agir mesmo. Uma idade favorável ainda, sim, né? sim. Mesmo com a reserva mais baixa, mas é aquilo que a gente precisa fazer. Agora a gente precisa caminhar. E vocês ainda tiveram esse tempo de espera até procurar a ajuda especializada com uma idade confortável, né? Você chegou jovem, mas tem gente que começa a tentativa ali nos 33, 34 e procura ajuda nos 39, 40. E aí são cenários... completamente diferentes. Nossa, completamente diferentes. É por isso que a questão do tempo, para uma mulher de uma idade de 39 anos, esse tempo não chega nem a 1 ano de tentativa, né? O tempo, ele é o fator start e que vai ajustando conforme a idade, né? Você pode tentar um pouco mais quando mais nova, mas conforme a idade vai passando, você até espreme um pouco esse tempo de tentativa, né, Ju? Mesmo não encontrando ali um fator de diagnóstico. Com certeza. E aí, vamos pro primeiro tratamento já? Fizemos só um tratamento. Fizemos um só. Ela fala toda orgulhosa. Um só. É isso aí. Expectativa lá em cima, a doutora sempre calma. Sim. Eu já querendo de um tudo. Ela, não é assim. Chegava no calma. consultório cheio de perguntas. Calma, coisa de cada vez, calma. Não, mas o diferencial também foi a acolhida, né? Porque pelos outros médicos que eu passei, que a gente passava, os médicos falavam, né? Relaxa, você precisa perder peso. Mas assim, não falava assim, igual eu estou falando, você precisa perder peso. Falava, não, gorda desse jeito, você não vai conseguir. Gorda desse jeito, nenhum médico vai querer fazer o seu parto. Não dá, desse jeito não dá. Então, o acolhimento também foi totalmente diferente. Eu já cheguei, tanto que eu cheguei pra ele e falei, Você fica estressado, sai como um pouco. Eu falei pra ele, a doutora vai brigar com a gente tá gordo, a gente tá gordo, a doutora vai brigar, a gente vai ter que fazer dieta.
Chegou lá, doutora Ju, não. A doutora é um anjo de Deus na Imagina, Terra. se Ai, atentem que à legal. alimentação, comece uma alimentação mais saudável possível. Sabe, totalmente diferente. É abordagem, realmente. Porque a galera, assim, não sei. Olha pra gente e acha que a gente tá ali porque a gente precisa, né? Então, a gente teve um acolhimento sensacional, da recepção até o fantástico. pessoal da higiene, assim, Sim. maravilhoso. E a doutora, não, calma, não é isso, vamos conversar. E eu já vinha com a minha listinha, doutora, e isso? A doutora, não, explicava, não, isso é cada caso, seu caso não precisa. E aí a gente se deparou com essa baixa reserva que eu falei, ai meu Deus, agora não vai dar certo. A gente vai ter que fazer Vai ter que fazer mais. mais, e agora? Nossa, não vai dar certo, não vai dar certo, porque quando você começa a falar às pessoas que você tá no processo, aí muda. Tipo, primeiro o pessoal não queria que a gente fizesse, depois que a gente começou a fazer, vai vir gêmeos então. Então a gente ficava, meu, se a gente faz, não dá Expectativa, né? certo. dos outros. Aham. E aí, tipo, todo mundo tá vendo? E aí você fica nesse looping, né? Imaginando várias coisas. Nossa, e agora? E aí você vai vendo que nem sempre de primeira dá certo. São poucos casos. Aí no Instagram a gente conta a história da pessoa que fez 5, 6, 8 vezes. E aquilo aí, né? A taquicardia já vai. Não consigo aguentar isso tudo, não. Meu Deus, não consigo, não tenho psicológico, não tenho financeiro pra isso. Nossa, Pior de tudo, acho que é o psicológico, né? Sim. Que, assim, o financeiro, sei lá, a Dá um gente jeito. dá meio que um jeito, mas o psicológico. Sim. Aí sem claro. contar que o processo é uma montanha-russa, né? Que até a gente chegar na clínica e começamos. Aí quando a gente achou que ia vingar, aí coletou 8 óvulos, né? Foi. Foram 8, aí dia a dia a doutora Tinha passando. uma expectativa Funil, maior A na doutora passando o coleta. boletim e tal, até que, olha, só tem um. É esse. É uma chance e nada mais. Não, graças a Deus, temos um, vamos lá. Aí estamos subindo a Não, aí teve montanha-russa. um blastocisto? Sim. Na verdade, foi assim: a gente começou com 10 folículos, foi um Tá. ciclo bem arrastado, né? Caro, assim, né? Porque eu lembro que eu falava assim: nossa, mas tem que comprar mais medicação. Eu falei: tem. A gente tá precisando, vai precisar crescer mais. E aí, quando a gente fez a coleta, vieram 8 óvulos, e mesmo estendendo o ciclo, só 2 maduros. Foi um ciclo longo que veio só 2 óvulos maduros. Então, eu também lembro que eu falei pra eles, eu fiquei super animada quando vieram os 8, porque de 10 virem 8 eu fiquei feliz, mas aí depois 2 maduros eu falei, nossa, veio bem menos, mas vamos ter fé, né? Menos, mas a gente precisa de um, né? Nossa. E aí, Não, laboratorialmente, como eu escuto isso, porque é isso, né? Você Fiquei coleta, você frustrada tem lá também. os folículos, que, né, são as bolsinhas de água que os óvulos crescem dentro, mas você não sabe exatamente qual que tem óvulo, mas 80% daqueles vão ter óvulo. Aí você coleta os óvulos, a gente precisa saber quais são os maduros. E os óvulos que não são maduros, não adianta tentar usar, porque eles não têm estrutura genética para receber a parte do DNA do espermatozoide e aí desenvolver um embrião. Então a gente realmente usa os óvulos maduros. Mas 75%, em média, 80% também dos óvulos coletados, eles são maduros. Então, com quantos coletados? 8? 8. 6 ali 6 para ali, né? começar e vai muito bem o ciclo. Quando a gente faz uma coleta de um ciclo arrastado, que precisou de mais medicação, a gente tem só 2 óvulos maduros, além da gente ter diminuído demais todas as médias e expectativas, porque a gente tem 2, para conseguir o 100% de um deles. A gente já vê um ciclo que não se desenvolveu da maneira que a gente queria. Então, qual a qualidade desses óvulos também? Será que eles não sofreram com esse ciclo arrastado? Então, assim, vocês saíram com uma idade boa ali de uma situação que estava bem controlada, uma situação de montanha-russa. Montanha-russa. Sim. Eu acordei da Nossa. anestesia de quando a gente foi fazer a coleta, perguntando quantos óvulos. Eu, pelo amor de Deus, quantos que tem? E a primeira notícia que você recebeu 8. Sim, eu cheguei Aí, super feliz lá no quarto pra eu falar pra falei, eles, eram nossa. 8, mas eu falei pra você agora refletir sobre isso. A gente, como médico, e talvez como embriologista também, a gente tem que tomar muito cuidado pra não misturar as nossas emoções, porque como médico eu fiquei muito frustrada a hora que eu vi aqueles só 2 maduros. Eu falei, só que a gente tem que falar pro casal, não, mas confia, né? Mas a gente fica, poxa, que pena, podia ter dado mais, ter né? dado A gente fica chateado também, mas a gente tem que falar, não, a gente sabe que precisa de um, e é verdade, né? Sim. O caso deles é emblemático, que é precisa de um. verdade, mas
é isso, a gente tem que também saber lidar com como a gente passa as coisas para o paciente para manter a esperança numa coisa que tinha uma perspectiva de dar certo, mas que tinha fugido ali realmente à expectativa. É muito ruim, né? Como médico também, porque você chegou comemorando no quarto. Sim, eu lembro até hoje disso. Eu entrando lá, eu falando, isso veio, porque aí ela tava meio grogue ainda, eu falando com ele, não, mas veio, fiquei feliz e tal. E foi você que avisou depois da maturação? Olha, a gente tem Acredito dois que maduros. sim, porque eles recebiam também, mas eu tava sempre em contato. Sempre que vem muito fora do esperado, eu gosto de avisar, porque é algo que E vocês fora, né? tiveram essa noção clara, assim, virou o jogo agora. Agora a gente tava muito mais buscando uma média, de certa forma, confortável. Agora a gente tá buscando, não vou dizer um milagre, que a gente sabe que a gente consegue fazer, mas agora a gente tá um pouco nadando aí contra a maré, a gente tá remando contra o vento. Vocês tiveram essa percepção na hora que a Ju falou assim, olha, a gente teve 2 maduros, mas vamos lá, a gente precisa só de um. Vocês tiveram essa clara... Tivemos. É que a gente não pode aterrorizar muito, né? Se eles Não não tiveram tanto, é, foi porque eu mas a Sim. gente ficou super apreensivo, tipo, 2. Parecia a quartas de finais de um campeonato. É. A gente gente tem que ficou- ganhar, a gente tem que passar dessa fase aqui. Sim. Porque também a gente não controla como o casal recebe. Você tem certeza que você passou a informação ali com todo o amortecimento, mas de forma clara. Só que o casal, a gente vê, o casal recebe muito como eles são também. É um casal que se protege no pessimismo, fala, acabou, só um milagre salva a gente. Ele se protege vivendo o processo dessa forma. E tem casal que fala, não, tudo bem, a gente tem 2, a gente podia ter nenhum. Exato. Não, eu fiquei na fase pessimista e Não, ele eu me... confortei ela muito, né? Tem e 2, eu falava, não vai dar experiência. certo. Não vai dar certo. 2 não vai dar certo, não vai dar certo. Né? Desde o começo do ciclo, que foi mais arrastado, eu já falava, ixi, Não tá não dando. vai dar certo. E E ele falava, não, calma. de modo geral, assim, na nossa relação, às vezes eu sou mais emoção, ela é mais pé no chão. Aham, Ela sempre me traz mais pra realidade. aham. Mas nesse processo, eu que fui a base. Olha. E eu senti em alguns momentos que ela meio que... não, calma. Vamos lá. Manda mensagem pra doutora, pergunta, qualquer coisa, mas calma. Não fica nesse pessimismo aí não, que senão é o que vai acontecer. Aham. Mas não foi fácil. E aí, fertilização, dia seguinte. Só ficou um, né? Fertilizou. Fertilizou os 2. Só que lembra que Os vocês dois Ah, é fertilizaram verdade, no os dia dois. seguinte da fertilizou coleta. os 2. Ótimo. É verdade. Muito É que bom. só até o fim mesmo foi só um. Foi um. Aí, O outro desses parou. 2, um blastocisto. Muito bom. 5A. Muito bom. Um 5A. Lindo, eu lembro, eu falei pra ele, eu lembro até hoje dele passando na tela. É ele, Caramba, que legal. É. Porque vocês conseguiram um blastocisto dos 2 óvulos maravilhosos, top quality. Sim. E fez biópsia, não? Não transferi ele. Não, mas sem eu biópsia. queria. Eu Isso- cheguei isso foi uma coisa eu que eu cheguei conversei pedindo. com eles, porque, assim, nesse caso, eu sei que talvez possa parecer um pouquinho diferente do que a gente faz mais vezes, mas foi o único embrião deles, Aham. né? E era um bom embrião. E eu falei pra eles, ó... Tinha uma idade boa. Sim, pela Aham. idade dela, obviamente pela idade dela, né? Fez com 34. Eu falei, eu não quero correr o risco de alguém falar que esse embrião não tá bom. Né? Se não for pra dar certo, não vai dar. Uhum. E aqui a gente não tá abordando muito isso, mas eu sei que pra eles não foi fácil, né? Pagar o tratamento, né? A questão financeira. E eu falei, acho que a gente tem que apostar nesse embrião. Uhum. Eu apostaria. Se fosse meu embrião, acho que eu falei isso pra eles, não Falou. lembro. Falei, se fosse meu, se o tratamento fosse meu, eu apostaria nele sem biópsia. Uhum. Você E- estava numa zona de Eles estavam em conforto. São Paulo, eles não eram de É. fora. Diferente de um casal que tem que vir pra São Sim, Paulo, que vai mudar a sim. vida pra vir pra cá. Mas a gente não contava que o embrião ia ficar 9 meses congelado. É. Como Né? que foi Isso essa eu não história? sabia, tá? Essa O parte eu embrião não viveu uma sabia. gestação no container de nitrogênio. Essa parte eu não primeiro. estava contando com ela, isso é um fato. Porque talvez eu pudesse ter repensado sabendo disso, mas eu não sabia. Sim. Né? sim. Porque 9 meses, né? Não é tão pouco assim. Porque... Pra você tomar uma decisão de fazer um tratamento novo, eu não tinha esse dado, assim. Porque você tendo um embrião só, tava numa zona de conforto perfeita para fazer a transferência sem biópsia, que a idade era favorável, então a maior probabilidade de que fosse um embrião geneticamente normal. Tava em São Paulo, ou seja, não ia vir para cá e investir numa transferência com menos probabilidade, tava aqui, seria fácil. Mas na questão do tempo até a transferência, aí é muito Sim. melhor você saber se esse embrião é euploide ou não, porque você aumenta a chance da gestação, você consegue manejar esse tempo. Só que aí esse tempo foi uma surpresa. Foi. Na verdade, a gente tinha uma suspeita de um pólipo endometrial, né? Que foi uma imagem que foi aparecendo ao longo do estímulo. Então, a gente combinou que depois da coleta ela ia retirar esse pólipo, mas são cirurgias rápidas, né? Você pode transferir no mês seguinte, quando é Aham. pólipo. Só que a gente não contava que ia ter todo um entrave de convênio, questão de
pandemia que atrasou. Então, o fato é que nosso embrião fez mêsversário ali no É. laboratório, né? Você falou que vocês marcaram, né, a cirurgia e foi cancelada Foi por conta da cancelada pandemia. 3 dias antes, 3, 4 dias antes. dias, por conta do aumento do número de casos de Covid. E aí foi cancelado, e aí colocaram mais pra frente, e aí Vai vamos indo, vai esperando. indo. Caramba. Vocês ficaram em casa na pandemia? Ou vocês continuaram a trabalhar? Eu fiquei, ela Ele ficou. continuou Ela é trabalhando. profissional de Ela era saúde, Eu saúde, sou né? profissional Ela de tinha saúde, que sou trabalhar. técnica de enfermagem, eu continuei trabalhando. Ele parou. Mas eu Nossa. continuei. E aí com um embrião, né? Com um Um. embrião e o tempo passando. E é pensando só nele. Por isso que eu falei montanha-russa. Quando a gente achou que tava chegando na reta final, ladeira abaixo, pra esperar todo esse prazo, até o convênio liberar, até Aham. fazer a cirurgia, até esperar um tempo, pra Aham. conseguir fazer todo o processo, né? E aí o luta. doutor que fez a esteroscopia para retirada do pólipo, ele comentou que ele estava também fazendo processo de fertilização. Olha Doutor só. Pedro. Sim. E aí eu falei, doutor, então por favor, deixa a minha casinha bonitinha, meu forninho bonitinho, por favor. E não, pode deixar. Olha só. E aí deu certo. E o pólipo, sempre quando você encontra, você retira antes de uma transferência? Ou depende do pólipo, depende do caso? Olha, apesar de eu saber que existem estudos que falam que pequenos pólipos talvez não interfiram, sempre que você enxerga, o ideal, ainda mais uma situação de um embrião, né? A gente vai sim indicar. Então, de uma forma geral, a gente indica sim. Já tive situação de uma paciente que ela fez a cirurgia, retirou, e aí quando a gente foi transferir, eu vi uma nova imagem muito pequenininha, mas minúscula, assim, não foi o caso deles. E aí eu falei, você já fez cirurgia, não vou mexer nisso de novo. Ela tinha muitos embriões, transferiu, engravidou e, né, com um mini sim. pólipo ali dentro. Mas o Paulo era considerável, dava para enxergar bem no ultrassom, então dela com certeza eu indicaria tirar. E 9 meses depois chegamos na transferência. Tudo em jogo, né? All-in, um embrião só, positivo. Final de campeonato. Final de... Agora estamos na final. Sim. Final de campeonato. Negativo, começar tudo de novo, orçamento de novo, medicação de novo, não tem reserva, né? E positivo, ok, novo. deu tudo certo. E aí, como que foi Deu. esse momento? Ai, foi aquela Ansiedade, semana, nossa. Putz. né? Aham. Esperar 9 dias pra fazer o teste. Não, e detalhe, eu tenho que contar. Todo dia ela. Eu tô querendo fazer um teste lá. A doutora falou só com 9 dias, calma. Aham. Mas e se eu fizer um teste agora? Ela espera os 9 dias, mas não esperou, não. Não esperou. Eu fiz no 8º dia. Aí Ah, veio tá pro- bom. Chegou bom. É, eu Fez cheguei. antes. Não, foi noite. Fez antes também. Vez que eu Fez sei. também. Eu vi no Fez. lixo, mas não quis falar. Aí a gente ficou feliz. Eu fiquei feliz, ele calmo. Ele nem comemorou. Aham. Eu falei, nossa, credo. Ele, não, calma, Ah lá, vamos fazer o o exame de teste. sangue. É. Ah, Ele, não, vamos fazer o exame de sangue, calma. Aí foi, deu certo. Não, acho até que eu tive essa reação porque ele fica tão pé atrás que aí eu falei, melhor fazer de sangue, não? Calma. Vai aham. que, né? É medo do tombo. Sim. Né? É. Aí eu Nossa. já tinha esquecido tudo, todos os problemas já tava nas alturas. É isso, já deu. Nossa. É tetra, né? Nossa, emblemático mesmo em montanha-russa, né? Começa bem, umidade boa, pouquíssimos maduros, aí fertiliza 100%, tem blastocisto, é uma montanha-russa. As pessoas pensam muito na qual a minha chance de engravidar antes de fazer o tratamento, mas são tantas etapas que pode renovar a história inteira, tanto para cima quanto para baixo, né? Pode renovar a história inteira, que é muito uma questão de confiar no processo, né? Sim. Você saber, olha, que tá no meu controle, eu tô fazendo no máximo, eu fui para a melhor clínica, eu tô num laboratório bom, eu tô me sentindo bem, e tem coisa que eu não controlo. Sim. Tem coisa que eu não É, controlo. essa Se eu ficar parte- pirando nas coisas que eu não controlo, eu vou enlouquecer. Enlouquece. Enlouquece. Quase enlouquece. 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 Mas Apesar da é- gente ter uma base muito top, né? A Mater, doutora Juliana, que dispensa qualquer tipo de comentário. Mas você fica, né? Principalmente quando você tá muito sozinho, você fica, nossa, meu, e agora? Será que vai? E se não for? Mas e se não sei o que? Será que eu vou ter força pra fazer de novo? Porque igual a gente falou, dinheiro a gente dá um jeito Aham. e corre atrás. Mas eu acho que o pior é a questão psicológica. Sim. Mexe muito. Nossa, mexe Mexe demais, muito. mexe É demais. demais. Mas deu certo? Deu certo? Como deu certo? Deu certo. Aí fizemos a transferência dia 20 de julho. Aí, as datas mais ou menos Aham. gravadas. Aí depois de 9 dias fizemos o teste, aí deu. Aí
começamos a fazer teste de sangue, né? Pra ver se o beta ia dobrar. Aí foi dobrando. Opa, agora Que legal. vai. Aí tivemos um sangramento. Foram o quê? 4 semanas? 4 Não, semanas? acho que umas 5 Cinco Cinco, né? semanas. Ah, 5 para 6, É, aí tivemos um sangramento. Aquele Aí, Nossa, aí a desesperador. gente, putz, já achei era, que tinha né? acabado esse É, já sofrimento. era. E aí tava muito cedo ainda, não tinha como escutar o batimento cardíaco. Aí a gente ficou, putz. Mas aí depois voltamos com a doutora Juliana pra ela dar alta pra gente. Aí a gente conseguiu escutar o coraçãozinho, Que aí legal. foi. Que bacana. E agora, Jorginho, Jorginho tá com 1 ano e 1 mês. 1 ano e meio. Quebrando tudo, né? Quebrando Não, não tudo, veio não- aqui pra não quebrar o estômago. Nossa, Não, para É quieto, mesmo? fazer entrevista. É, Nossa. não teria como fazer com ele, porque, olha lá. Ah, Já que ele nasceu tão fofinho. Ah, bonitinho. Pitico. Olha lá. pelo amor de Deus. O moicano dele é natural, tá, É. gente? Nós cortamos, só cresce em cima. Ele só cresce. É, Olha só. Que tá legal. muito fofo. Vai ter mais um? Não. Não, né? Já perguntei pra ele, né? Já começou a Gente, programar, não, é muito né? trabalho. É muito gostoso, muito bom, tal, mas é muito trabalho. Graças a Deus a gente conta com a rede de apoio, né? É. Família e tal, muito importante também. Mas é um trabalho. Legal. E bacana que vocês abriram desde o começo tanto a tentativa quanto o tratamento, e as pessoas vão falando, não precisa, e agora, nossa, vai dar certo. É, E é legal que vocês acabam sendo representantes dessa história de que, olha, gente, às vezes a gente só precisa de ajuda, a gente só precisa fazer mesmo e que dá certo. Agora a gente tá com o nosso bebê e vocês poderiam tentar a vida inteira, vocês dificilmente conseguiriam pelo perfil da infertilidade, mas tá aí, né? Agora o Jorginho tá aí. lindo. E eu comecei a postar, abrir mesmo, a falar mais sobre a infertilidade. E aí várias amigas vieram, nossa, mas como é que foi? Eu também tô tentando tanto tempo, que clínica que você foi? E aí fui passando. Tanto que tem uma amiga de uma prima nossa que veio conversar comigo. Aí eu pensei, não, vai lá na Mater. Ela foi e engravidou. Olha que legal. Engravidou também fazendo tratamento pela Mater. E assim, eu agora sou embaixadora da Mater, embaixadora de FIV. Falo, gente, façam. Entro nos grupos comentando, falando, gente, não fiquem nessa de chá, de isso, daquilo. Vão procurar ajuda especializada num bom lugar. Ah, mas é caro, gente. Infelizmente, ou felizmente, eu acho que é mais felizmente, é uma tecnologia muito de ponta. Então, assim, custo que muito vale, cara. Então, É aquela pergunta, né? Quanto custa um sonho? Uhum. Então, a né? gente. Eu acho que vale a pena. Vale a pena. Imagina se voltasse o tempo e vocês acordassem agora e vocês tivessem ali sonhado enquanto ainda estavam decidindo, vocês pagariam o que for pra ter agora, pra ter o Jorginho, pra viver o sonho de realmente conhecer o Jorginho. Uma coisa que as pessoas às vezes entendem de maneira errada é que assim, a gente, profissional, a gente amaria que fosse mais barato. A gente amaria que fosse mais barato, que a medicação não custasse tanto, que no laboratório os materiais não custassem tanto. A gente adoraria fazer o triplo de casos que a gente faz por metade do preço. É que realmente a gente paga muito imposto aqui, e não só que a gente paga imposto, é caro realmente. A gente fez com um casal que fez na Alemanha, o governo lá pagava metade dos custos com laboratório e com médico, e eles pagam lá, mesmo assim, ao mesmo preço que pagam aqui, porque é caro em qualquer lugar do mundo. Caro, Nos Estados Unidos é mais caro do que é aqui. Então, assim, é o caminho. É a tecnologia, é realmente uns profissionais. Quem dera fosse mais barato, mas é assim que você tem um bebê, né? É assim que você tem um bebê, então tem que encarar. Vale a pena. Nossa, eu... Super, muito. Nem se não tivesse dado certo, eu acho que só o fato de ter tentado, de ter ido atrás, eu acho que valeria a pena de qualquer maneira. Isso é verdade. Isso é um closer muito importante mesmo, né? Essa segurança de que tentei, de que fiz. Fiz tudo que pude. Se eu precisar ressignificar minha vida de outra maneira, não vou ter filho, vou adotar, vou comprar poodle, enfim, da maneira que você quiser ressignificar os próximos capítulos, você nunca vai ficar pensando, e se eu tivesse feito? Será que é culpa minha eu não ter tido? Né? Porque eu não me dediquei na hora e agora eu tô com 56 anos, tudo passou e a culpa é minha. Então acho que essa entrega também é muito importante pro futuro do casal, né? Sim. Até uma vez eu falei pra ela, se for pra ficar só nós dois pro resto da vida, vambora, pô. Uhum. Não é um filho que vai, né, por causa de ter um filho que vai separar a gente, algo do tipo. Pra ser só nós, vambora.
mas a gente quer viver o sonho, Ah, curtir o processo, né? As etapas, igual a gestante foi paparicada do começo ao fim, Foi o muito pai, todo bom. mundo esquece, mas quem quer viver o sonho, né? Ele briga pelos direitos dos pais em todo momento. muitas mágoas. Sim, sim. Eu vou ter um podcast só com ele. Foi a época boa. Legal. Mas, gente, parabéns. Parabéns pela história de vocês. Parabéns A por gente tudo. agradece o convite. Por vocês terem agora acabado de passar por uma festa de 1 ano, assim, é uma conquista que vocês arrancaram da vida, sabe? Porque quando você tem infertilidade, você tem uma barreira biológica para ter o seu filho naturalmente, você vai lá e consegue da mesma maneira, assim, já é um prêmio de melhor pai, melhor mãe do mundo que você tem antes do bebê tá na barriga. Então, e vocês fizeram isso com glória. O Jorginho tá aí para recompensar. Sim, com certeza. Fizeram de forma clássica na montanha-russa Sim. da reprodução, mas que realmente vale muito a pena. Parabéns também, Ju, pela sua condução no caso. Não deve ter sido Perfeita. fácil pra gente no laboratório. Quando a gente fala, a gente teve 8 coletados, só 2 maduros, a gente não trata de maneira normal. A gente se reúne e fala assim, olha, esse caso aqui, 8 coletados, só 2 maduros. Então a gente fala, nossa, agora a gente tira da caixinha, né? 34 anos, 8 coletados. Casos fáceis, coloca na caixinha do caso bem difícil e vamos lá, vamos se reorganizar e vamos tentar tirar esse embrião daqui. Então, realmente foi uma montanha-russa e que dá muito orgulho a gente chegar agora, orgulho para todos nós, a gente chegar agora e poder Todos. contar essa história dias depois de uma festa de 1 ano do Jorginho, então parabéns. Foi mais nossa do que pra ele, né? A festa de 1 ano a festa de 1 ano a criança tá dormindo. A criança tá dormindo lá. Nem sabe o que tá Também tá acontecendo. acontecendo. Mas é uma celebração justíssima. Beleza. Gente, então obrigado. Ju, você precisa aí que você tem Obrigada, embrião pra gente. transferir agora? Eu tenho, ó. Me desejem boa sorte. Boa sorte, doutora. Vai dar tudo certo. Você é maravilhosa. Amém. Obrigada. Eu também sou maravilhoso, acordei 5h30 da manhã para descongelar o seu embrião. Obrigada. Isso aí, todos Já empenhados. descongelei antes de vir para cá, está lindo. Então eu tenho certeza que vai ser mais uma história pra gente contar daqui a um tempo. Se Deus quiser. E é isso aí, encerramos mais um episódio de Conexões da Fertilidade. Nesse episódio falamos de tempo de infertilidade, falamos de baixa reserva, falamos de pólipo, falamos de biópsia embrionária, seleção embrionária. Olha, episódio completíssimo, então tá uma enciclopédia da reprodução. Imperdível. Imperdível. Assista, agradecer a ForBio, que é a nossa parceira aqui nesse Conexões da Fertilidade, e até a próxima. Obrigado, gente. Vai. Obrigada. Obrigada. Ai, que legal.